No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, meus amigos, sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio do especial de Natal, O Sentido Católico da História. Nesse especial de Natal, nós estamos tentando reencontrar qual é a verdadeira esperança do católico perante a vida e perante a própria história. No primeiro episódio, eu fiz uma oposição entre uma falsa esperança, a esperança falsa do mundo nas coisas do mundo, e a verdadeira esperança a verdadeira esperança em Cristo, situando um momento de crise que foi a grande crise da transição do mundo antigo para o mundo medieval. E como a igreja foi esse sinal de esperança, que é a própria esperança do Natal. Hoje nós iremos falar de talvez o personagem mais importante da igreja naquela época, naquele momento de desmoronamento do mundo antigo, que era Santo Agostinho, que em uma das suas principais obras, A Cidade de Deus, expôs qual deve ser a nossa postura enquanto católicos perante a história, perante as vicissitudes da vida, das épocas, dos colapsos das civilizações, como o que nós presenciamos hoje, e onde está a nossa verdadeira esperança. Hoje nós iremos aprender isso com Santo Agostinho, na sua Cidade de Deus. No final desse trecho do Evangelho que eu acabei de ler, o anjo diz a Nossa Senhora, a respeito de Cristo: Ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reino não terá fim. É isso que Santo Agostinho virá nos ensinar na sua Cidade de Deus. E eu gostaria de introduzir esse episódio com uma conversa que eu tive com o doutor e professor Rafael Vitola Brodbeck a respeito de Santo Agostinho e da mensagem de Santo Agostinho na Cidade de Deus. Estou aqui com muita alegria com o professor, doutor e mestre Rafael Vitola Brodbeck, um grande estudioso e professor de patrística, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre Santo Agostinho e a Cidade de Deus. Então, obrigado pela disponibilidade, doutor Rafael. Antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar o que foi a obra A Cidade de Deus de Santo Agostinho. Bem, Santo Agostinho tem tantas obras para nos ensinar em tantos campos, né? Conhecido como o Doutor da Graça, acabou sendo conhecido principalmente pelas suas controvérsias antipelagianas, em defesa da graça, mas, além de tudo isso, escreveu num momento de crise de civilização, em que os bárbaros tomavam de assalto as províncias do Império Romano, fragmentando o Império Romano, que depois ia se transformar naqueles reinos bárbaros. Sim. E que se converteram depois de um tempo, né? Sim. Mostrando a força civilizacional da igreja que estava presente mesmo com a queda de Roma. O que os cristãos da época não imaginavam que aconteceria. Né? Estavam apreensivos, porque imagina, a cidade de Roma era a cidade que representava todo o poderio humano, o máximo de civilização que eles experimentavam, né?
E já cristão. E já cristão. Roma pegou tudo aquilo que a Grécia tinha desenvolvido e acrescentou ao seu direito, ao seu modo de fazer as coisas, de modo que os cristãos ocidentais e mesmo os orientais, porque emulavam Roma em Constantinopla, viam em Roma um ápice. Se esse ápice está sendo destruído, nada mais nos espera, pensavam esses cristãos, do que o fim do mundo. Santo Agostinho então escreve a Cidade de Deus, mostrando que essas cidades terrenas, como que os homens constroem, elas não são a cidade de Deus. Muitas vezes são até antagônicas. Né? Quando ele começa aqui, 2 amores construíram 2 cidades, né? O amor de Deus até o desprezo de si mesmo, ele eleva a cidade de Deus. E o amor de si mesmo até o desprezo de Deus cria a cidade dos homens. Santo Agostinho, então, ele numa primeira perspectiva mais espiritual, tenta mostrar para os cristãos: Roma pode acabar, Constantinopla pode acabar, Antioquia pode acabar, Alexandria pode ser invadida, mas Jerusalém pode ser invadida, como de fato foi, mas a Jerusalém celeste não acaba. A cidade que está no céu, construída pelo Senhor, esta não acaba. E por outro lado, também mostrando, bem, se o fim do mundo vai acontecer, nós não sabemos. E se esse fim do mundo acontece, é a volta de Cristo. Podemos passar por tribulações. Muitas vezes no Instagram as pessoas me perguntam: o senhor não está apreensivo com esses sinais dos tempos? Será que não é o fim do mundo? Eu tenho medo. E eu, como nós teremos medo do fim do mundo, se o fim do mundo é a volta de Cristo? Então o noivo vai se reunir com a noiva. Nós temos que ter felicidade por Cristo nos salvar deste sistema perverso. E Santo Agostinho, com as suas palavras, naquele ambiente específico, de um modo mais teológico, ele faz uma exortação. O seu tom na Cidade de Deus é distinto dos livros de teologia da graça, das controvérsias donatistas, dos seus sermões. Ele tenta ser mais um exortador e coloca os pés dos seus ouvintes na realidade, os instala na realidade, ao mesmo tempo com muita esperança na vida eterna. E é sem dúvida uma obra que inaugura a teologia da história na Igreja Católica. Certamente, São Boaventura vai beber disso. São Boaventura, o Cardeal Ratzinger vai beber disso também. Né, dessa teologia da história. Plínio Corrêa de Oliveira vai beber disso. Né? Então, a Cidade de Deus foi um livro fundamental. Ele não é realmente um dos livros de Santo Agostinho que mais me toca. Claro, me toca, é importante, reconheço seu valor. Mas não me toca, não é um dos que mais me toca, porque eu sou inclinado, mas eu estudo a teologia da graça, né? Mas certamente é uma obra fundamental para a definição civilizacional que nós temos hoje. Até porque nós vivemos um tempo muito semelhante. Ora, os bárbaros pagãos invadiram Roma, já católica, já cristã, e todo mundo se desesperou. Algum tempo depois, esses pagãos começam a se converter. E as antigas províncias do Império Romano tornam-se reinos cristãos. Tornam-se primeiro reinos pagãos, e esses pagãos se tornam cristãos, e se tornam reinos cristãos. E o poder desses reinos cristãos cresce tanto que um deles recupera o antigo império em Carlos Magno. Carlos Magno não inaugura um novo império. Ele tenta restaurar o antigo império. Então, ele é o imperador do Ocidente. Ele é o imperador. Santo Agostinho, interessante que mencionou Carlos Magno. Carlos Magno não sabia escrever, não sabia apenas assinar o próprio nome, mas sabia ler. Sabia ler. E a Cidade de Deus era o livro de cabeceira dele. Sim, Alcuino fazia com que ele lisse esse tipo de obra, né? E é interessante que Carlos Magno tem essa perspectiva, não de inaugurar um império, mas de restaurar o que foi perdido. E ele é um bárbaro. Ele é um franco, ou seja, ele é um invasor. A família dele, os seus ancestrais, foram os que causaram a destruição do império que ele quer reerguer. E isso mostra depois o afastamento do Império do Oriente, da Igreja Ortodoxa, porque eles estão vendo instalado no trono imperial alguém que destruiu o império que é deles também, que é um bárbaro. Sim. Santo Agostinho, então, quando ele faz esta... Ele não sabia que nada disso ia acontecer. Santo Agostinho não era profeta. Não. Ele não sabia que ia acontecer com Carlos Magno. Mas ele intuía que Deus age na história, de que Deus não deixa o seu povo desamparado. Então hoje, quando nós vemos situações semelhantes, não de bárbaros etnicamente bárbaros, mas de bárbaros nos seus costumes, destruindo todos os resquícios de civilização cristã que nós temos hoje, nós devemos olhar para a Cidade de Deus e não nos desesperar, como devemos olhar para o Apocalipse e não nos desesperar, sabendo que Deus pode, dos escombros de uma invasão bárbara atual, também construir uma civilização como a Idade Média. A Idade Média é fruto dessa invasão. E é essa a questão, porque a Cidade de Deus, ela é uma obra contextualizada, não é? Santo Agostinho não escreveu por gosto,
não é? Não tinha mais o que fazer e resolveu escrever um livro. Não, de jeito nenhum. Não é uma obra de teologia especulativa. Não. Os visigodos tomaram Roma em 410, saquearam Roma, né? Saquearam. Não tomaram. Saquearam e na África, né, que era a região de Santo Agostinho, eles ficaram apavorados. Até porque os vândalos estavam às portas. Os vândalos, sim, E ele escreveu essa obra. Só que, apesar de ser uma obra contextualizada no tempo, né, não ser uma obra de teologia especulativa, ela não é uma obra apenas para aquele tempo. Essa obra, o que Santo Agostinho escreve, por mais que nem todos tenham condição de ler a Cidade de Deus, não é? A mensagem de Santo Agostinho na Cidade de Deus, É atual. nessa época catastrófica em que nós vivemos, é atual. Qual é essa mensagem para nós hoje? O senhor começou a falar isso agora mesmo, mas agora reforçando esse ponto. É uma mensagem de esperança. Esperança sobrenatural, Com não certeza, essa esperança com certeza. alegrinha, uma esperança boba, pueril, mas uma esperança teológica. Porque ele teologal. não afirma a construção de uma civilização cristã. Não, né? Ele não afirma isso. Ele não sabe. É. Ele diz, esperem em Deus. Aham. Esperem em Deus. Deus não nos desampara. E se por acaso nós sofrermos, bem, há uma cidade no céu, que é construída pelo amor a Deus até o desprezo de si mesmo, como eu falei no início. Então, é uma obra contextualizada, é uma obra histórica, de teologia histórica, mas ao mesmo tempo há algo de espiritual também. Algo de espiritual. Porque para construir a cidade de Deus, nós precisamos ter o desprezo de nós mesmos, tendo amor a Deus. Sim. Ou seja, ele coloca o centro da vida do cristão não nas realidades passageiras, ainda que elas possam cair ou se reerguer numa civilização gloriosa como a Idade Média. Porque mesmo ela caiu depois. Sim. O que interessa é nós termos nossos olhos fitos em Deus. Aqui é um momento em que nós devemos nos santificar. Construir uma cidade dos homens que se aproxime da cidade de Deus, mas sabendo que ainda assim será imperfeita. E que a realidade verdadeira, a vida verdadeira, começa no céu. Como Santa Teresa, né? Não morro, eu entro na vida. Sim. É isso que nós temos que ter. Esta é a mensagem de Santo Agostinho na cidade de Deus. Olhar para o céu e nesta terra procurar refletir o céu na nossa vivência cotidiana. E a Cidade de Deus, ela foi de algum modo a obra que definiu o espírito medieval nesses dois aspectos. Por quê? A igreja na Idade Média, ela não tinha, e é necessário afirmar, imagine, os papas dos tempos bárbaros, Sim. aqueles grandes missionários que se lançaram, né, para a conversão dos bárbaros, São Bonifácio na Alemanha, Santo Agostinho da Cantuária na Inglaterra, os irlandeses, etc. Né? Sim, e que, na verdade, tinham que converter povos em locais que já eram cristãos. Né? Sim. Porque os celtas na Inglaterra já eram cristãos, né? Os bretões eram e cristãos. Foram São Columbano para a França. E foram destruídos pelos bárbaros e a igreja voltou então para pregar para os bárbaros. Sim. Então foi uma reconstrução da igreja na Inglaterra. Mas a pretensão deles não era construir uma civilização. Não. Mas eles construíram. Era pregar o evangelho. E a cristandade medieval, que foi a civilização por eles construída, ela foi, apesar de ser uma civilização, né, ela foi embasada nesse princípio, né, que o senhor enunciou, que é, ok, nós construímos, né, um mundo em que os reinos ao menos são cristãos, em que pelo menos formalmente os reinos são cristãos, porque as leis são cristãs, porque emular, exato, não é? Mas é uma civilização ordenada para o céu, ou seja, não se opõe à ideia de Santo Agostinho. Exato. Né? De algum modo concilia os dois pontos. Aumenta, sim. Explicita. Sim. E ainda mais hoje, as pessoas, mesmo os católicos, eles têm colocado as suas expectativas nas coisas deste mundo. Isso é fato. Para o bem e para o mal. E se desesperam ante algumas realidades que são tão passageiras, que são tão pueris quanto a notícia da hora, etc. Porque os olhos não estão fitos no céu. Com certeza. E é exatamente esse ponto que eu queria, uma mensagem de esperança do Senhor. Porque nós nos aproximamos do Natal. E o Natal é mais do que qualquer outra. Claro, a Páscoa é superior ao Natal, mas a encarnação, o nascimento... Tem um aspecto simbólico no Natal. No Natal, tanto com que ele certeza. Fala as almas até dos pagãos. Com certeza. A encarnação, o nascimento de Cristo em Belém é uma esperança. Hoje nasceu-nos o menino, não é? Nesse momento de crise, de desespero, não é? O que Santo Agostinho, né, na Cidade de Deus e com os olhos fitos no céu, com a análise da história da humanidade que ele faz, não é? Porque
A história da humanidade está dividida em duas, né? Antes e depois de Cristo. e depois do nascimento de Cristo. Como nós, enquanto católicos, devemos viver verdadeiramente o Natal? Bem, os olhos fitos ao céu, de que fala Santo Agostinho, para construir a cidade de Deus, são os mesmos olhos dos pastores que, ao olhar para o céu, enxergaram os anjos, dando glória a Deus. São os mesmos olhos dos reis magos que, ao olharem para o céu, encontraram a estrela de Belém. Então, os olhos fitos ao céu constroem uma sociedade cristã, nos leva para o céu também, mas sobretudo porque tudo isso passa pelo olhar ao céu para reconhecer que Cristo é Deus. E essa tem que ser a mensagem do Natal. Não um menino que nos traz esperança, que prega paz e amor, embora tenha pregado tudo isso, mas o próprio Deus que se torna homem. E nós só enxergamos o Deus que se torna homem quando, como os pastores olhando os anjos do céu e como os magos olhando a estrela de Belém que estava no céu, souberam, reconheceram que ele era o Messias prometido, que ele era o Deus encarnado e que, ao dobrarem seus joelhos para prestarem suas homenagens, não estavam adorando um profeta, um rei, um sacerdote. Estavam adorando aquele que é rei, que é profeta, que é sacerdote, mas é sobretudo o Deus humanado que anos depois morreria na cruz pela salvação dos nossos pecados. E a história, tanto das nossas vidas quanto das nações, pertence a ele. Pertence a este menino que muitas vezes nós temos olhos apenas românticos e não entendemos que ele é o Criador do céu e da terra. Sim. E é o Senhor das nossas E almas. diante das dificuldades que a história nos colocar, que colocaram no passado recente, colocam no presente, colocarão no futuro, né, nós devemos nos lembrar que ele é o Senhor da história e a ele a história E caminha. mesmo Senhor, mesmo soberano, quis passar por dificuldades na cruz. Sim. Quem somos nós para rejeitá-las e nos desesperarmos diante do primeiro contratempo, quando nós temos um Deus que nos salvou pelo sacrifício do derramamento do seu próprio sangue? Eu acho que Santo Agostinho iria subscrever isso que nós falamos, né? Tomara que sim, senão no céu, se eu chegar lá, ele vai me dar alguma mijada. Então, muito obrigado, doutor. Satisfação, muito obrigado, professor. Como eu e o professor Brodbeck conversamos, Cristo deve ser compreendido por nós como aquilo que ele é, o Senhor da história. E por isso que para nós é tão importante o estudo da história da igreja. Cristo, quando ele subiu aos céus, ele não nos abandonou. Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E como ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos? Através da igreja. A história da igreja é a continuação da encarnação ao longo da história. Não é? O mistério que nós celebramos no Natal. Deus que se faz carne. Ele se prolonga na história, na igreja. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, como ensina São Paulo, e como enfatizou, né, o Papa Pio XII na sua famosa encíclica Mystici Corporis. E, sendo a igreja o corpo de Cristo, e a igreja se prolonga ao longo da história, conhecer a história da igreja é conhecer a continuação de Cristo e a ação de Cristo ao longo da história, da qual ele é o Senhor. Cristo é o Senhor da história em vários aspectos, mas sobretudo porque ele conduz a história humana, ele é rei e senhor da história, e porque ele é o termo, a finalidade, o fim da história é o triunfo final de Cristo e da igreja, que é seu corpo. E poucos nos ensinaram isso, como ensinou Santo Agostinho. Santo Agostinho que escreveu, que viveu e escreveu naquele momento histórico que nós estávamos abordando na aula passada, que era o desmoronamento do Império Romano. Santo Agostinho viveu nesse momento de desmoronamento do Império Romano. É incomensurável o que Santo Agostinho significou para a igreja e para a posteridade.
sobretudo para a Idade Média, Santo Agostinho foi sempre o grande referencial em todos os aspectos. Eu vou falar com detalhes dele na Escola de História da Igreja. Teremos pelo menos 2 aulas sobre a vida e sobre as obras dele, e no curso de patrística que existe na escola também, nós teremos o estudo de 2 obras de Santo Agostinho. Então as questões biográficas dele aqui não nos importam tanto. Me importa, ao menos, saber, né, que ele nasceu em 357, na província romana da África, na cidade de Tagaste, atual Tunísia. Mas, como ele relata naquele seu famoso livro, As Confissões, ele se converteu em 386, certo? Só que as pessoas, elas conhecem Santo Agostinho, isso é muito interessante, elas conhecem Santo Agostinho até 386, até a sua conversão. Conta-se a história de Santo Agostinho até a história da conversão dele. Só que ele é o começo da história de Santo Agostinho. Se você perguntar para qualquer católico a vida de Santo Agostinho, vai contar que ele era uma pessoa que viveu uma vida dissoluta, que andou de uma doutrina para outra, que virou maniqueu, foi para Milão, ouviu Santo Ambrósio, teve um episódio lá do jardim em que ele abriu o Novo Testamento e se converteu. E acabou. Não, isso é o começo da história. Aqui a história dele não acaba, ela começa. Durante os próximos 40 anos ele lutou, travou um combate duríssimo pela fé. É a parte mais importante da vida dele. Não, como eu disse, eu não vou entrar aqui em muitos aspectos biográficos da vida de Santo Agostinho. É necessário frisar apenas que ele se tornou bispo de Hipona, contra a sua vontade, inclusive. Hipona, que era uma cidade também no norte da África, em 396, ou seja, 10 anos depois da sua conversão, e foi bispo de Hipona durante até sua morte, em 340, ou seja, por mais de 40 anos. Santo Agostinho assistiu o desmoronamento do Império Romano. É necessário lembrar que ele era um romano, né? Não nascido em Roma, né? Mas romano. Ele foi formado na cultura romana, ele falava a língua romana, era um filho da civilização romana. E ele foi, né? Santo Agostinho, ele foi tomado por um grande choque em agosto de 410, quando chegou na África uma terrível notícia. Uma notícia que, até aquela altura, era inimaginável. Roma havia sido saqueada pelos visigodos. Quase destruída. Isso era impensável. Roma simbolizava a eternidade, a perenidade. A Roma, a eterna, a cidade eterna. A cidade que não sucumbe. Ainda não era a queda de Roma, né? Foi apenas um saque. Mas aquilo reverberou no todo o mundo romano como uma grande tragédia, inclusive no coração de Santo Agostinho, que lamentou. Né? Ele disse, o corpo de Pedro está em Roma, o corpo de Paulo está em Roma, os corpos dos mártires estão em Roma, onde estão as memórias dos nossos santos? Ele lamentou, ele chorou a queda de Roma. Ele lamentou a civilização que desmoronava. Ele era romano, ele lamentou, de fato. Só que logo vieram as acusações dos pagãos, que ainda existiam. Os pagãos diziam que aquilo era culpa dos cristãos. O Império Romano tinha se tornado cristão e agora o Império Romano sucumbia. E por outro lado, isso por parte dos pagãos, por outro lado, os cristãos se desesperavam, achando que a queda da civilização romana significava o fim do mundo e estavam vivendo num estado de desesperança. Não o estado de esperança do cristão perante a consumação dos séculos, mas um estado de pavor que não é próprio de cristãos. E foi por isso motivou Santo Agostinho a escrever uma obra que ele não queria escrever
que ele escreveu durante 12 anos e que é, sem dúvida, uma das suas mais importantes, que é a Cidade de Deus. Esse livro, ele não é apenas... Ele é um dos monumentos da mente, do espírito humano. E é um dos alicerces do pensamento católico. Certo? E é o fundamento da filosofia católica da história enquanto tal. Tudo quando a gente analisa sentido católico da história, a gente deve nos remeter à Cidade de Deus e aos ensinamentos de Santo Agostinho neste grosso livro, não é, dividido em 12 livros, que é a Cidade de Deus. Para a gente compreender aqui, para isso que nos importa aqui nesse especial de Natal, e nessa época que nós vivemos, é necessário que a gente compreenda 2 pontos a respeito da Cidade de Deus. O primeiro deles é a explicação que Santo Agostinho dá da história em si mesma, o que é a história, e com base nessa visão católica de história, qual é a esperança do cristão. Santo Agostinho, ele analisa a história, ele mostra que houve a criação do homem, a queda, e para preparar a redenção, Deus educando o homem, preparando o homem para o momento em que Cristo se encarna, morre e nos salva, ressuscita e sobe aos céus, e por fim, não é? O resto da história, o caminho para o triunfo final de Cristo e da Igreja no juízo final. Este é o sentido da história. Portanto, toda a visão de história católica, não é, de Santo Agostinho, que é a visão da Igreja, põe as expectativas, não coloca as expectativas da realização humana nesse mundo. A esperança humana não está nesse mundo. Santo Agostinho opõe a velhice desse mundo, esse mundo que envelhece, no caso o mundo, né, romano daquela época, com a juventude perpétua do cristão. Ele diz, não é? O mundo envelhece, o mundo morre, o mundo vai desaparecer, o mundo vai acabar. Mas tu, cristão, nada receis, porque a tua juventude se renovará. Porque a vida do cristão é uma juventude que se renova. Isso, não é? Nada mais é do que Santo Agostinho, essa ideia não é própria dele. 200 anos antes, o seu pedagogo Clemente de Alexandria já dizia algo muito parecido no livro 1 do pedagogo. Ele diz, né? Nós, batizados, somos uma geração nova. Enquanto a anterior tinha um coração duro, a nova tem um coração simples, inocente, como a da criança de Belém. A simplicidade da infância do menino Jesus substituiu em nós o orgulho, não é? Do velho. No momento em que as luzes do Novo Testamento nos iluminaram a respeito de Deus, renovando sempre essa juventude, como Cristo diz, não é? Para que nós sejamos como os pequeninos, como as crianças. Por isso que, tão adequadamente, a Igreja inseriu logo no início da missa o Salmo 43, Introibo ad altare Dei. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus
ao Senhor que é a alegria da minha juventude, porque a esperança, a vida do cristão, ela se renova como a juventude que não cessa, não uma juventude, é claro, no sentido moderno, mas uma juventude de entrega alegre a Deus. A vida do cristão se assemelha a uma primavera perpétua que, perante as coisas deste mundo, as vicissitudes, as lutas deste mundo, renova-se. Não deixa de se renovar sem cessar. É por isso que o cristão, ele não teme o fim dos tempos, de Santo Agostinho. Por quê? Ele sabe que esse mundo irá acabar. Esse mundo irá desmoronar. Mas ao final, o verdadeiro mundo, a nossa esperança não está aqui, está no outro, e nós caminhamos para ele. Então este é o primeiro ponto que é necessário mencionar na Cidade de Deus. Essa visão católica da história, o verdadeiro sentido católico o sentido católico da história, e a nossa esperança que não está neste mundo, está no outro. Agora, um segundo ponto que é necessário frisar a respeito da Cidade de Deus é a comparação que Santo Agostinho faz entre a chamada, o que ele chama de a cidade do homem, a cidade terrena, e a cidade de Deus, a cidade celestial. É famoso o trecho na Cidade de Deus, não é? 2 amores construíram 2 cidades. A cidade terrena foi construída pelo homem pelo seu amor próprio, enquanto a cidade de Deus foi construída pelo amor a Deus, pelos que vivem segundo Deus. A nossa esperança está na cidade de Deus. Santo Agostinho diz que se a cidade terrena não se ordena à cidade de Deus, ela deve acabar. A cidade terrena, ela que foi, no princípio, edificada pelo amor próprio, ela convertida se ordenará, deve se ordenar à cidade celeste. Santo Agostinho, olhando para o mundo daquela época, via que as coisas não estavam bem assim. O mundo desmoronava, poderia até ser o fim do mundo, ele não sabia, mas o mundo desmoronava porque aquele mundo não se ordenava de fato a Deus. Não, a cidade terrena não se ordenava à cidade celeste. Os reinos deste mundo devem se ordenar a Deus. Este vai ser o pensamento que vai iluminar todas as mentes nos séculos seguintes da Idade Média. Vai ser este o pensamento que edificará a civilização que nascerá dos escombros do Império Romano, que é a civilização cristã da Idade Média, que, depois de tormentosos períodos de trevas, em que a igreja se dedicou a converter, a cristianizar os povos bárbaros, resplandecerá nos séculos XI, XII e XIII como a cristandade. Uma civilização embasada nessa convicção de Santo Agostinho, de que a nossa esperança, ela não está neste mundo, mas os reinos deste mundo devem se ordenar a Deus, a cidade celeste. No momento em que Santo Agostinho escrevia, no momento em que ele morria e nas décadas e séculos seguintes, em que o mundo romano desapareceu, a igreja assume as rédeas da história. Após o colapso do mundo antigo, a igreja assume as rédeas da história.
e reconstrói e constrói uma civilização à luz do que Santo Agostinho ensinou na Cidade de Deus. Considerando esses dois aspectos, a civilização cristã da Idade Média considerará, em primeiro lugar, essa necessária ordenação da cidade terrena à cidade celeste, mas também a firme convicção de que, por mais ordenada que esteja a cidade terrena à cidade celeste, a esperança do cristão não está neste mundo, mas está no céu, como já apontariam as grandes catedrais com as suas torres altíssimas apontando para o céu. É à luz do pensamento de Santo Agostinho na Cidade de Deus que a igreja irá reordenar o mundo após o colapso do mundo antigo. Existe um afresco que foi pintado quase 1000 anos depois de Santo Agostinho, que é um afresco na igreja de Santa Maria Novella, em Florença, na Capela dos Espanhóis, por um pintor italiano do século XIV chamado Andrea de Buonaiuto. Ele, nessa capela, há vários afrescos, e um deles há um afresco que o nome oficial dele é a alegoria da igreja militante e da igreja triunfante. Mas ele também é chamado popularmente de os cães de Deus. Esse afresco mostra a realização, no que foi possível, deste ideal expresso por Santo Agostinho na Cidade de Deus. Então gostaria de convidá-lo a conhecer em detalhes agora esse belíssimo afresco para entender como a civilização que nasceu dos escombros do Império Romano se ordenou da terra ao céu. Este belíssimo afresco que representa o espírito da cristandade medieval, na verdade, ele é uma mostra do caminho do homem e da civilização cristã neste mundo e de união, né, que se dá ao longo, ou melhor dizendo, ao final deste caminho, entre a igreja militante aqui na terra e a igreja triunfante no céu. Por isso que na base do afresco está a cristandade enquanto mundo cristão aqui nesta terra. Toda a sociedade cristã representada, os clérigos à nossa esquerda, ou clérigos e religiosos à nossa esquerda, e os leigos seculares à nossa direita, ou seja, todo o povo cristão, a igreja discente, que ensina, não é? que aprende, e a igreja docente, que ensina. Pois bem, a igreja, no centro, está o sumo pontífice, o Papa, o chefe de toda a igreja. Do lado esquerdo do Papa, à nossa direita, está a igreja discente, os leigos, os fiéis. Ao lado do Papa está o imperador, o Sacro Imperador Romano. Ao lado do imperador, um rei, representando todos os reis da cristandade. E ao lado do rei, um nobre ou príncipe, representando todo o estamento da nobreza, chamado segundo estado. E abaixo dessas três figuras, todas, né, as, digamos, classes da sociedade civil, né, homens, mulheres, pessoas da nobreza, pessoas da burguesia, artesãos, camponeses, até chegar aos mais humildes ali na base. Essa é a igreja, né, discente, os fiéis. E ao lado direito do Papa, à nossa esquerda, está a igreja docente, que são
os clérigos e também os religiosos. Ao lado do Papa está um cardeal, do lado do cardeal um bispo e do lado do bispo um abade. E ali abaixo todas as ordens religiosas representadas cada qual pelo seu hábito, né, de frades e freiras, de monges e monjas, e todas as ordens da hierarquia eclesiástica. E representando a todos está, né, ou melhor dizendo, representando o rebanho, está, o rebanho dos fiéis estão ovelhas ali abaixo do Papa, que por sua vez são guardadas por cachorros, pastores, que representam a igreja docente, os sacerdotes, os clérigos, enfim, o rebanho e os pastores. Avançando um pouco no afresco, à direita, nós vemos estes pastores, né, que estão ali simbolizados pela ordem dominicana. Vocês podem ver que está ali Santo Tomás de Aquino, né, um dos 3 dominicanos representados, pregando contra os hereges, que são justamente aqueles que mais dano causam à civilização cristã, mais dano causam à alma, porque com as suas doutrinas errôneas precipitam as almas no inferno. E vocês podem ver, né, que os hereges estão sendo refutados, calados por Santo Tomás e pelos dominicanos. Né? A ordem dominicana é uma ordem fundada por São Domingos no começo do século XIII e que teve, né, desde o princípio, na verdade o nome da ordem é Ordem dos Pregadores, que teve sempre desde o princípio essa tarefa de pregar a doutrina. Né? E abaixo vocês podem ver, né, os dominicanos mandando os cachorros para atacarem os lobos que estão querendo ferir, comer o rebanho, representando justamente a defesa dos pastores contra os lobos que querem dilacerar as ovelhas, os fiéis. Acima estão representados os divertimentos mundanos. Cada uma dessas 4 figuras ali em cima representa um divertimento diferente. Divertimentos lícitos e divertimentos ilícitos, muitos dos quais levam ao pecado. Não é? E por causa deste pecado, as almas que eventualmente, e por causa desse pecado, muitas almas acabam perdendo a graça e correndo o risco de ir para o inferno. Mas se eventualmente um cristão, se um católico caísse em pecado, a igreja ele estava para lhe dar a absolvição, né? E recolocá-lo no caminho da salvação, para que no momento em que ele morresse, fosse recebido entre a igreja triunfante no céu, né, com São Pedro à porta e todos os santos de todas as épocas e condições, profetas, patriarcas, apóstolos, mártires, confessores, etc., virgens, que estão no céu, esperando a igreja militante e contemplando com a Santíssima Virgem e com os 9 coros angélicos nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, né, daquela Senhor da igreja, tanto militante quanto triunfante, e o caminho para o qual toda a história tende. Portanto, como bem entendiam os medievais inspirados em Santo Agostinho, né, o caminho do homem é para alcançar o céu. Este mesmo céu que na Cidade de Deus, no último capítulo da Cidade de Deus, Santo Agostinho descreve com palavras tão belas que vale a pena reler. Ali haverá verdadeira paz. Ninguém sofrerá contrariedade alguma
nem de si mesmo, nem de outrem. A recompensa da virtude, ou seja, a recompensa daqueles que bem viveram, será aquele que dá e promete dar-se a si mesmo. A recompensa será o próprio Deus. Nada pode haver superior a ele, e nada maior do que ele. Que significa o que disse pelo profeta, abre aspas, serei seu Deus e eles serão meu povo. Senão, serei o objeto que lhe satisfará os anseios. Aqui é como Deus falando, não é? Serei o objeto que lhe satisfará os anseios. Serei tudo quanto os homens podem honestamente desejar no céu. Vida, saúde, comida, riqueza, glória, honra, paz e todos os bens. Deus será o fim de nossos desejos e será visto sem fim, amado sem enjoo e louvado sem cansaço. Todos os membros da cidade santa, no céu, terão vontade livre, isenta de todo mal e repleta de todo bem, que gozará indeficientemente das inesgotáveis delícias da eterna alegria, esquecidas das culpas e dos castigos, mas sem se esquecer da sua libertação. No céu, nós não nos esqueceremos da libertação que Deus nos deu, para não ser ingrata para com seu libertador. Isso, com essas palavras, Santo Agostinho encerra, né, o último capítulo da sua Cidade de Deus. A cidade terrestre se ordena à cidade de Deus e o cristão caminha para a felicidade eterna que o menino Deus que se encarnou veio nos dar. Então, pessoal, nós já estamos nos encaminhando aí para o encerramento desse segundo episódio. Eu gostaria de saber o que vocês têm, o que vocês aprenderam aqui hoje, o que vocês mais gostaram. Quero saber, né, o grau de aprendizado de vocês. Comentem aí no chat. Né? Eu repito, quem não está inscrito no canal, é preciso que se inscreva para comentar. Então, só para recapitular, hoje nós vimos o que Santo Agostinho, com o seu pensamento expresso, sobretudo na Cidade de Deus, que é uma das suas obras mais importantes, talvez sua obra magna, a sua obra mais importante, do sentido católico da história, que não caminha para as coisas deste mundo, mas tem um sentido sobrenatural, que é guiado por Cristo, e que a cidade terrena deve se ordenar à cidade celestial, tal como a cristandade medieval buscou, mais do que qualquer outra época da história, fazer. E eu gostaria de, já encaminhando para o encerramento, ressaltar a importância do estudo da história da Igreja. Conhecer a história da Igreja, isso eu vejo tanto da minha parte quanto da parte dos meus alunos, é conhecer a própria fé. Por quê? Jesus, repito, né? Jesus, ele deixou a Igreja Católica e ele continua na Igreja Católica. E a doutrina que a Igreja Católica ensina, sem mudança, sem evolução, a mesma doutrina recebida pelos apóstolos de Cristo e transmitida para os seus sucessores ao longo dos séculos, essa doutrina nós a percebemos em cada época. Existe uma frase conhecida de São Vicente de Lerran, no século V, para que a gente saiba onde está a verdadeira fé. Nesses tempos, né, de crise na igreja, com tanta gente, até dentro do clero, ensinando coisas estranhas, São Vicente de Lerran, no século V, nessa época, né, na mesma época de Santo Agostinho, escrevia no seu Comunitório. Dos momentos, né, de crise de fé, onde nós não tivermos dúvida onde está a fé verdadeira, saibamos que a fé verdadeira é aquilo que foi acreditado na igreja
sempre, por todos e em todo lugar. E como nós iremos saber? Sem conhecer a história da igreja? O sempre, o todos e em todo lugar ao longo do tempo. Então, conhecendo a história da igreja, nós conhecemos a fé. E, sobretudo, nós conhecemos a nossa própria história. Por quê? Porque a história da igreja, como eu já disse várias vezes, é a continuação da encarnação do Verbo na história. E nós, sendo integrados ao corpo místico de Cristo, que é a igreja pelo nosso batismo, no momento do nosso batismo, essa história passa a ser nossa. Então nós conhecemos a nossa história verdadeira, sabemos nos orientar perante as vicissitudes de cada época, tendo firmes no nosso intelecto e guiando nossa vontade para o nosso fim último. Por isso que eu te convido, né, a entrar na escola de história da igreja, que é, não é, uma escola integralmente dedicada à história da igreja, uma escola virtual que eu criei, não é, cujo conteúdo é profundamente detalhado. Não é, nós iremos estudar desde o século I, desde o surgimento da igreja até os dias atuais. A essa altura nós já concluímos, não é, a primeira época da igreja, que é a igreja antiga, desde o surgimento, desde a fundação da igreja até a proclamação da religião católica como religião oficial do Império Romano, e nós iremos continuar pela cristandade, pela modernidade até os dias atuais. E tudo isso baseado nas melhores fontes, a maioria das quais nem está em língua portuguesa, certo? Então, essa escola é uma oportunidade de você conhecer a doutrina católica direto das fontes católicas, que são encontradas ao longo da história da igreja. E novas vagas serão abertas para a escola durante o especial, certo? Eu irei detalhar melhor na próxima aula, mas eu já deixo registrado aqui que as matrículas serão reabertas na segunda-feira ao meio-dia, certo? Então, as matrículas da escola, da próxima aula, eu irei explicar melhor como funciona a escola, mas as matrículas serão abertas na segunda-feira ao meio-dia. Pois bem, falta-nos um terceiro episódio desse especial de Natal, e esse será um episódio ainda mais especial, porque nós iremos conhecer brevemente qual era a civilização, como era a civilização que nasceu, né, depois do desmoronamento dos escombros do Império Romano, que foi a civilização cristã da Idade Média, a cristandade. Então eu espero você na próxima aula. Reforço, se você não está no grupo de WhatsApp do especial de Natal, se inscreva, ingresse no grupo, aqui no link na descrição, para que você possa receber um material exclusivo, tá, sobre o que nós estamos tratando aqui neste especial, tá? Eu gostaria de concluir com o depoimento, não é, de uma aluna da Escola de História da Igreja a respeito do aprendizado dela e o que vocês poderão aprender se matricularem na escola. Fiquem com Deus. Meu nome é Mônica Espósito, eu sou casada com Paulo Márcio, tenho um casal de filhos, Camila e Vitor. Vitor recém-casado, Camila ainda mora com a gente. E eu já sou aposentada, trabalhei por 30 anos na Caixa Econômica Federal, aposentei tem 4 anos. E sou aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Tenho uma formação em História e Administração. E depois da aposentadoria eu me dedico às coisas assim que a vida profissional
e as responsabilidades com a família também, não sobra pouco tempo para isso, né? Entre elas é de estudo. A minha formação é católica e muito forte, porque a minha mãe era muito religiosa, então coisas que, temas, dogmas da igreja que eu por um tempo na minha vida achei que era superado, né? Que a própria igreja tinha abandonado isso, eu tinha essa impressão, né? Com essa mudança na humanidade, que eu fui me reencontrar com isso e vi que tudo que a minha mãe falava, que ela respeitava, que ela valorizava, que permanecia, né? A humanidade é que estava abandonando, mas permanecia, que a gente tinha que resgatar isso. Então a minha formação foi a minha missa era dominical, sempre foi, isso eu nunca abandonei, mas a da minha mãe era missa diária, era rosário diário, ela rezava o rosário todas as manhãs e à noite o terço com a família. Inclusive, eu sou de uma família numerosa, de 9 filhos, eu sou caçula, então eu tive sobrinhos contemporâneos. Esses sobrinhos, quando estavam em casa, a gente corria para dormir para não rezar o terço, sabe? Estava brincando, fingia que estava dormindo e ela falava assim, não, eu estava escutando muito barulho aqui dentro, não tinha ninguém dormindo, pode levantar todo mundo para rezar. O que vocês têm feito de estar disponibilizando essas aulas, né? O Lucas repassando todo o conhecimento dele e a paixão que ele tem, você vê que ele é apaixonado pela história da igreja e pela fé dele, né? Eu lembro que ele comentou assim, não, a minha intenção aqui, gente, não é dar um curso de teologia, eu quero fortalecer, avivar a fé de vocês terem certeza que esse é o caminho. E ele faz isso. Primeiro que a forma, eu dei um exemplo contando para minha irmã é mais velha, com 80 anos, eu estava conversando com ela e minha sobrinha, eu dando um exemplo, eu falei assim, que eu estava fazendo o curso, que o professor é muito jovem e que eu fiquei admirada, que quando eu conheci ele já tinha um livro publicado, né, que é do São Luís. Eu falei, sabe um atleta, que você vê um atleta vencedor? Isso é uma coisa que eu nem falei para o Lucas, mas que eu reparo isso nele. Um atleta vencedor, o atleta numa competição, ele transforma. Então você vê aquela garra, ele está colocando ali corpo e alma, toda a energia, e assim você vê na fisionomia dele, nos gestos, ele transformar. Eu vejo isso nele dando aula. Há algum tempo atrás, isso para mim era só formação de sacerdócio. Era só em seminário, era curso para sacerdotes religiosos e não para o leigo. O leigo era curiosidades, assim dizer, oportunidade que tinha numa homilia, algum texto, alguma revista, alguma coisa assim, mas um curso assim, de história. Tanto que quando eu ouvi isso, foi até a Andréia que falou assim, é um curso de história da igreja. Aí eu pensei, nossa gente, que maravilhoso. Ela, nossa, mas é maravilhoso o curso e agora é a segunda parte do curso. Você não viu? Eu falei assim, mas eu não vi a primeira, você acha que tem prejuízo? Não, não tem não, vamos.